Fala galera, vamos para mais uma videoaula, hoje sobre o tema óptica geométrica, que é a parte introdutória da ótica, né, que a gente vai estudar a luz nesse capítulo. Então a gente vai dar aqui vários conceitos da luz, sobre os fenômenos que acontecem com a luz, os princípios da luz, tá? Antes da gente começar mesmo a parte de espelhos, a gente tem que passar por essa óptica geométrica, que tem bastante conceito, né? E muito importante esses conceitos no estudo daqui para frente sobre os fenômenos que acontecem com a luz. Então vamos lá. Bom, então a óptica, né, gente? Você sabe que a física é dividida em várias partes. A óptica, então, é uma área da física, uma parte da física que busca compreender os fenômenos relacionados com a luz, né? Em vista disso, ela ainda pode ser compreendida como caso particular da ondulatória, porque tem mais recentemente, né, gente? Recentemente descobriram que a luz, ela não é composta só de partículas, né? Ela é também uma onda. Então, através de uns fenômenos, de uns experimentos que alguns cientistas fizeram, eles descobriram essa característica da onda, né, da luz, de ser também uma onda, tá? Então, ela não é só formada de partículas, né, de fótons, ela é uma onda também, tá? Só que isso não vem a caso agora, a gente não vai estudar esse espectro eletromagnético agora no segundo ano, você estuda só no terceiro. Bom, então no âmbito da física clássica, a óptica divide-se em duas sub-áreas, né, que são a óptica geométrica e a óptica física. Nós estudamos, né, ficamos mais focados na óptica geométrica, porque o Enem não cobra óptica física, muito menos óptica quântica, tá, galera? Então a gente vai focar simplesmente na óptica geométrica. Bom, então vamos lá. Então a óptica geométrica, né, interpreta a luz como um segmento de reta, tá? Então a gente vai sempre lembrar que a luz, ela sempre vai se propagar, né? Ela sempre vai ser representada através de um segmento de reta, de uma setinha. Então se eu fizer uma setinha, eu estou representando a luz. Bom, e essa setinha a gente dá o nome de raio de luz. Bom, os raios de luz são usados para poder ilustrar a direção e o sentido de propagação da luz. Eu acabei de falar para vocês, não é isso, gente? Grande parte dos fenômenos luminosos que observamos no nosso cotidiano, ele pode ser explicado unicamente com a contribuição da óptica geométrica, como, por exemplo, as sombras, os eclipses, por que as imagens são formadas nos espelhos. Então, isso tudo está representado, gente, é a óptica geométrica que vai explicar esses fenômenos, tá? Então, é graças à propagação da luz é que nós temos as sombras e os eclipses, além das imagens nos espelhos. Bom, então a óptica geométrica faz uso de uma concepção de luz relativamente simples, né? E a gente vai trabalhar então, depois que a gente estudar a óptica geométrica, a gente vai falar de espelhos planos, espelhos esféricos, as lentes, tá? Isso tudo, para a gente chegar nessas partes de espelhos planos e esféricos, a gente tem que passar pela óptica geométrica primeiro, tá? Então vamos lá. Alguns conceitos mais importantes. Então vamos. Raio de luz. O que é um raio de luz? Né? É aquele segmento de reta que acabou de falar para vocês, que é usado para poder representar a luz se propagando em qualquer meio, tá? Então aqui no primeiro desenho a gente tem uma fonte de luz e essas setinhas vermelhas são segmentos de reta, tá? Então eles são chamados de raio de luz. Você pode ver que esse raio de luz está vindo e atingindo o olho da pessoa. Então, para nós enxergarmos alguma coisa, algum objeto, né? Essa luz tem que partir desse objeto, tá? E ela tem que atingir o nosso olho, ok? Bom, e quando a gente tem um conjunto de raio de luz, ou seja, quando a gente tem mais de um raio de luz representado, então a gente tem o que a gente chama de feixe de luz. Então, o feixe de luz é um conjunto de raio de luz. E o feixe de luz ele pode ser dividido em três partes, ó, três classificações aqui ainda. O feixe de luz paralelo, quando os segmentos de retas estão paralelo. O feixe de luz convergente, quando todos os raios de luz convergem para um ponto só, ou seja, direcionam para um ponto só. E o feixe de luz chamado divergente,
quando a partir de um ponto comum, esse raio de luz, né, esses raios se espalham, tá? Então, esses são os 3 tipos de feixe de luz que a gente tem. Então, por exemplo, o Sol. O Sol, né, se a gente considerar lá bem próximo dele, os raios de luz que saem do Sol é divergente, porque eles têm que abranger basicamente o universo todo, não é isso? O feixe convergente, né, quando você, por exemplo, usa uma lanterna, você vai convergir, você vai direcionar a luz para aquele ponto, tá? E o feixe paralelo é quando você usa, por exemplo, um raio laser. A luz que sai do raio laser, os raios de luz são todos paralelos, tá? Bom, lembrando que, pela distância do Sol com a Terra, né, lá nos raios de luz, quando sai do Sol, é divergente, mas quando eles estão chegando na Terra, devido à distância ser muito grande, eles já acabam ficando paralelo, tá? Por isso que a gente tem alguns hemisférios, hemisfério norte, hemisfério sul, tá recebendo mais recebendo mais luz do Sol. Isso é por causa da inclinação da Terra, né, gente? E porque os feixes de luz chegam paralelos, então eles conseguem iluminar aquela região mais fácil. Bom, fontes de luz. O que são fontes de luz, gente? É todo corpo que emite luz, né? Ou ele emite luz, né? Ou ele produz a sua luz, ou ele reflete a luz de um outro objeto, de uma outra fonte de luz. Bom, então agora que a gente sabe o que é fonte de luz, que é qualquer corpo que emana luz, né? A gente vai classificar elas ainda. Existem fontes de luz primárias e secundárias. As primárias são aquelas fontes de luz que produzem a sua própria luz, tá? Que emitem a sua própria luz, produz. Exemplo, o sol, as estrelas, a chama de uma vela, uma lâmpada acesa, a resistência de uma churrasqueira elétrica ligada. Então, todo objeto, gente, todo corpo que produz a sua própria luz, a gente dá o nome para ele de fontes de luz primárias, tá? Agora, e o corpo que não tem luz própria, que não produz a sua luz? São chamados de fontes secundárias. Então, esses objetos, né, a gente tem mais objetos à nossa volta considerados como fontes de luz secundárias do que primária, tá? Então, primárias são poucos. Agora, secundários é o que mais a gente tem, objeto que não produz sua luz. Mas então, por que a gente enxerga ele? Já que ele não tem luz saindo dele para poder atingir o nosso olho, como que a gente enxerga ele então? Então, ele vai fazer o papel seguinte, ele vai receber a luz de uma fonte primária e ele vai refletir essa luz. E essa luz vai vir bater no nosso olho. Então, por exemplo, uma caneta. Você enxerga uma caneta por quê? Porque ela não é uma fonte de luz primária, ela é secundária. Mas ela recebendo a iluminação da lâmpada ou a iluminação do sol, né? Na hora que ela receber esses raios de luz, ela vai refletir, jogar de volta esse raio de luz. Aí ele atinge o seu olho, então você consegue enxergar essa caneta. Então o que mais nós temos à nossa volta são objetos de luz, né? Fontes de luz secundárias. Bom, aí deu um exemplo aqui, ó, muito importante, a Lua. Tem gente que acha que a Lua é fonte de luz primária, que ela ela produz a sua própria luz. Não, a Lua é secundária. Para a gente enxergar ela tem que receber a iluminação do Sol e ela vai refletir, jogar esses raios de luz aqui para a Terra e um desses raios de luz então atinge o seu olho e você consegue enxergar ela. Por isso que quando você entra num quarto escuro que não tem iluminação nenhuma, você não vê quase nenhum objeto que são fontes de luz secundária. Você não vê nenhum. Você não vê nenhum objeto que é fonte de luz secundária. A partir do momento que você acende a luz, você vai enxergar eles. Por quê? Porque a luz que sai da lâmpada vai bater nesses objetos e eles vão refletir essa luz no seu olho. Aí você vai enxergar esses objetos, tá? Bom, então além da classificação da luz, né, de forma primária ou secundária, a gente ainda pode classificar elas de uma outra maneira. Fontes de luz pontiformes e fontes de luz extensas. Bom, então fontes de luz pontiformes são aquelas que têm dimensões desprezíveis, ou seja, são muito pequenas em relação a um outro observador. Então você sempre vai comparar duas fontes de luz. Aquela que for em menor dimensão, ou seja, que seja menor comparando com a outra, a gente classifica aquela fonte de luz como fonte de luz primária, pontiforme, tá?
E as fontes de luz extensas? São aquelas cujo tamanho já é muito grande quando você compara com outro objeto. Então, por exemplo, se a gente comparar, né, o Sol com a Terra. O Sol é uma fonte de luz extensa, porque ele é muito grande, comparando com as dimensões da Terra, e a Terra seria uma fonte de luz pontiforme, tá? Lembrando, gente, que planetas também não possuem luz própria, tá? Eles são fontes de luz secundárias. Ah, mas por que a gente enxerga eles no céu, então? Porque eles estão recebendo a luz do Sol e estão jogando aqui para a Terra. Então a gente enxerga esses planetas por causa disso, tá? Se o Sol morresse, galera, a única coisa que a gente ia enxergar no céu seria as estrelas, tá? Porque são elas que são outras fontes de luz primárias além do Sol, tá? Bom, aí o que acontece? Se o Sol morresse, né, galera? A gente teria apenas 8 minutos de claridade, porque é o tempo que a luz gasta para poder sair lá do Sol e chegar aqui na Terra, tá? Bom, agora vamos falar de tipos de meio. Então, meio, gente, é qualquer objeto, qualquer lugar por onde a luz pode se propagar. Então, nós temos 3 tipos de meio: meio opaco, transparente e translúcido. Pelo desenho que dá para você ver, ó. Esse meio aqui, ele é opaco. Por quê? Ele não está deixando nenhum raio de luz passar para atingir o olho do observador. Esse meio aqui agora já é transparente. Por quê? Está deixando passar por ele todos os raios de luz que está saindo do objeto. Esse meio de cá já é o translúcido. Por quê? Porque ele vai bloquear alguns raios de luz e outros vão se desviar, de algum momento eles vão espalhar. Então, ou seja, aquele ali é o meio translúcido. Bom, então é assim que a gente diferencia um meio translúcido, opaco e transparente. Por exemplo, se a água tiver cristalina, né, se um rio tiver cristalino com água cristalina, dá para você ver o fundo. Por quê? Porque aquela água cristalina é um meio transparente, você consegue enxergar por trás dela. Agora uma parede é um meio opaco. Eu não consigo enxergar o que está por trás dela. Por quê? Porque ela não deixa passar os raios de luz, ela bloqueia isso, tá? Se eu tiver um vidro fosco, que a gente costuma usar em janelas, né? Aí você vai ver que tem uma pessoa do outro lado, mas você não consegue identificar quem é. Você vê só a silhueta dela, você sabe que tem uma pessoa ali, mas por quê? Porque a imagem ficou embaçada. Por quê? Porque parte dos raios de luz foram bloqueados ou foram espalhados. Ok, galera? Bom, e os fenômenos ópticos? Vamos lá. Reflexão, refração, absorção, dispersão. Isso tudo são fenômenos que acontecem com a luz, galera. Né? A gente vai entrar mais em detalhes mais para frente. Ó. Reflexão. O que é reflexão? O que acontece com a luz para ela poder sofrer reflexão? É quando ela bate num objeto e volta. Então ela está refletindo, tá? Lembrando que a gente tem dois tipos de reflexão. Reflexão regular e reflexão difusa. Reflexão regular, ela acontece quando você tem uma superfície lisa, polida, tá? Porque aí o ângulo de incidência e de reflexão são iguais. Isso aqui vai ficar mais claro para você, na que eu estiver explicando a reflexão da luz, vai ficar mais claro para vocês, tá? Reflexão difusa é quando você tem uma superfície que é áspera. Quando o raio de luz bate ali, ele vai espalhar. Ele não tem um caminho pré-determinado de acordo com a reflexão regular que tinha, né? Reflexão regular, o raio de luz tem um caminho pré-determinado. Reflexão difusa, não. E é graças à reflexão difusa que nós conseguimos enxergar os objetos. Porque a maioria dos objetos que a gente tem à nossa volta, eles não são polidos, né? Você passa a mão neles às vezes e fala assim, tá lisinho, tá lisinho. Mas se você olhar microscopicamente, tem umas ondulações. Então, quando a luz bate ali, ela vai ser um pouquinho espalhada. Então, com certeza, um desses raios de luz atinge o seu olho e você vai enxergar o objeto. Refração é quando a luz passa de um meio para o outro. Então, por exemplo, quando a luz passa do ar para a água, quando a luz passa do ar para o vidro, da água para o vidro. Então, se ela mudou de meio, é porque ela sofreu uma refração. A absorção é quando a luz bate num objeto e esse objeto absorve essa luz, tá? É quando você sai com a roupa preta no sol.
essa roupa preta tem a capacidade de absorver essa luz, tá? E isso vai, se a gente sabe que vai acumulando um calor ali, né? Porque a onda que vem do sol, né? A luz que vem do sol, ela tem uma parte calorífica, tem um calor. Então, aquele ali vai acumulando, acumulando. Chega um ponto que você não dá conta, tem que tirar a blusa, a camisa, a roupa preta, então, do corpo, porque ela absorve bastante a radiação do sol, da luz solar. Bom, aqui a gente tem, ó, reflexão, o raio de luz veio, bateu, voltou. Então, reflexão. Absorção aqui, ó. Absorveu, não refletiu e nem atravessou. Esse de aqui já é chamado de transmissão, mas a gente pode chamar também de refração. É quando a luz consegue atravessar um objeto, tá? Aqui, ó, a reflexão regular. A superfície é lisa. Então, o raio de luz, quando bate, ele já tem um caminho pré-determinado para ele poder sair. Agora, quando a superfície é irregular, o raio de luz, quando ele bate aqui, já não vai ter um caminho pré-determinado para ele poder refletir, tá? Essa aqui é a diferença de reflexão regular e reflexão difusa, galera. Bom, vamos falar da velocidade da luz, né? Essa velocidade da luz, gente, ela depende do meio onde essa luz está. Então, por exemplo, se a luz estiver, né? Se a luz estiver dentro da água, num líquido, ela vai ter velocidade diferente da luz se ela estiver no ar. E se ela estiver num vidro, também a velocidade é diferente. Então, a velocidade depende do meio onde essa luz está, galera, tá? Bom, se a luz estiver se propagando no ar ou no vácuo, né, existe uma diferença pouquíssima, né, o ar e vácuo. Então, qual é a velocidade com que a luz se propaga no vácuo? 3 vezes 10 oitava metros por segundo, né? Ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Ou seja, muito rápido, né, gente? Aqui é como se fosse o 3 mais 80 metros por segundo, tá? É muito rápido mesmo. Nada é mais rápido do que a luz, galera. Agora, olha para vocês verem. Olha para vocês verem a distância do Sol da Terra. Eu acabei de falar para vocês que o tempo que a luz gasta para sair do Sol e chegar na Terra é de 8 minutos. Viajando nesta velocidade, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Agora, imagina essa distância que fica entre o Sol e a Terra, galera, tá? Então aqui, ó, a luz na água, ela já vai cair um pouquinho a velocidade, ela fica próxima de 2 vezes 10 oitavo, tá? Que é por causa da refração da luz. A refração da luz, quando a luz atravessa de um meio para o outro, ela altera a sua velocidade. A gente vai falar disso nas aulas futuras aí, nas videoaulas futuras aí, ok? Bom, classificação da luz de acordo com as cores. A luz pode ser classificada como monocromática ou policromática. Mono significa uma, cromática, cor. Então a luz fica formada por apenas uma cor. Policromática, poli são várias, cromática cores, então a luz é formada por várias cores. Então quando você usa aquela lanterninha de raio laser, galera, que sai um jato de luz verde ou vermelho, ali você tem uma luz monocromática. Agora, a luz que vem do sol, a luz que vem das lâmpadas, ela é uma luz branca. Mas, na verdade, dentro dela, existe outras 7 cores, tá? Quem descobriu isso? Isaac Newton. Quando ele fez a luz do sol atravessar um prisma de vidro, na hora que a luz saiu desse vidro, que ela sofreu refração e saiu do vidro, ela sofreu um outro fenômeno que a gente vai estudar mais para frente, chamado de dispersão. Dispersão é quando a luz branca se decompõe em 7 cores, que são essas aqui, ó. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Aí Newton ficou meio encasquetado com isso, né? Ele falou assim, mas a luz é branca que vem do sol, por que ela está se decompondo virando 7 cores? Será que se eu pegar essas 7 cores, misturar elas, a luz vai voltar a ser branca? Sim. Então o que ele fez? Ele criou o chamado disco de Newton, onde ele pintou essa rodelinha aqui, esse disco, com as 7 cores, e depois girou esse disco. Aí as cores se misturam, de forma que vai ficar todo branco. Você já deve ter visto isso em alguma feira de ciências por aí, galera. Então, ou seja, a partir da luz branca, que vem do sol e das lâmpadas, né? A gente tem as 7 cores que estão dentro da luz branca. E se eu pegar as 7 cores e juntar, volta a ter a luz branca. Ok, galera?
Bom, agora a cor de um objeto. Isso aqui depende, galera. A cor de um objeto depende da cor que ele realmente é. Então, por exemplo, é um objeto que é vermelho. Se ele é vermelho, é porque ele só deixa refletir a luz vermelha. Então, quando você ilumina ele com a luz branca, você tem que lembrar o seguinte, que dentro da luz branca tem 7 cores, incluindo o vermelho, não é isso? Então, são 6 cores mais o vermelho. Então, se o objeto é vermelho, ele vai bloquear, ele vai absorver as outras 6 cores e deixar refletir apenas a luz vermelha. Então, essa luz vermelha vem, bate no seu olho, você vai enxergar o objeto vermelho, tá? Agora, se o objeto é verde, ele só vai deixar refletir a verde. Então, ele vai bloquear, vai absorver as outras 6 cores e deixar refletir somente a verde. Aí você vai falar assim, mas e o cor-de-rosa, né? Bom, isso aí, gente, é mistura. Isso é mistura Quando a gente trata de cores, a gente está falando de luz e não de tinta. Então, quando você estuda na artes, lá em artes, é a mistura de tinta, por exemplo, o vermelho com o branco, te dá o cor-de-rosa. Tá, são cores secundárias, né? Aí não quer dizer que é a mistura de uma cor, de uma luz com a outra, que vai te dar aquele cor-de-rosa, que tem que ser o branco com o vermelho, não, tá? Luz é diferente, na hora que você vai estudar a luz, é diferente quando você vai estudar a tinta. Tinta tem pigmentações, então foge a essa regra. Como a gente está estudando a luz, então a gente trabalha só com as 7 cores primárias, tá? A gente não trabalha com marrom, com cinza, porque isso aí já é uma junção de outras luzes que vai dar resultado aí, tá? Então vamos lá. Agora, quando você tem uma certa incompatibilidade, galera, então, por exemplo, quando você vai com uma blusa branca na boate, quando solta aquela luz lá do canhão, né? Uma luz verde, essa luz verde vai bater na sua blusa branca, então ela vai deixar de ser branca e vai ficar verde. Ou seja, quer dizer que o branco, então, reflete qualquer cor que você jogar em cima dele. Então, se o objeto é branco, você jogar uma luz vermelha, ele vai deixar de ser branco e você vai passar a enxergar ele vermelho, tá? Se ele é verde, se o objeto é branco, você jogou a luz verde, ele vai ficar verde. Agora, e se ele é vermelho e você jogar uma luz vermelha? Você vai continuar enxergando ele vermelho? Sim, tá? Por quê? Se você tá dando para ele a luz vermelha e ele vai refletir a luz vermelha, beleza, tá? Agora, se ele é vermelho e você jogar nele uma luz amarela, esse objeto que era vermelho, você vai enxergar ele preto, tá? Então, existe essa parte de incompatibilidade das cores aí, que vai gerar o preto. Então, o preto nada mais é do que a ausência das cores, galera. É como se uma cor, por exemplo, o vermelho absorvesse o verde. Aí, ou seja, você vai enxergar aquele objeto preto, tá? Bom, é aqui mostra, ó, a luz branca iluminando um objeto azul. Então, ele vai refletir a luz azul. Então, uma dessa luz bate no seu olho, você vai enxergar o objeto azul. Então, agora o objeto é preto, porque ele absorve as cores e não reflete nenhuma, tá? Os princípios da luz. Vamos lá, nós temos 3 princípios da luz, galera. É o princípio da independência dos raios luminosos, que é aquele que fala que quando um raio de luz encontra com o outro, cruza com o outro, nada acontece. Ou seja, nenhum raio de luz pode atrapalhar o outro, galera. Então, ou seja, princípio da independência dos raios luminosos. Segundo, princípio da reversibilidade. O que quer dizer isso? Que o caminho que o raio de luz faz para ir numa certa direção é o mesmo que ele faz para vir para outra, para voltar para a mesma direção que ele veio. Então, ou seja, quando você olha num retrovisor e você vê uma pessoa, quando você olha no espelho e você vê uma pessoa, se ela olhar no espelho, ela percebe que você está olhando para ela. Porque o caminho que o raio de luz fez, tanto para você ver a pessoa quanto para ela te ver, é o mesmo, é igual. Então, isso chama princípio da reversibilidade dos raios luminosos. E o último princípio, né, que é o princípio da propagação retilínea, ou seja, a luz só se propaga em linha reta, ela não faz curva, galera. E é graças a esse princípio que nós temos a formação das sombras, né, a formação dos eclipses. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho uma fonte de luz, um anteparo e uma parede, é lógico que vai formar aqui, ó, uma sombra, tá? Se o objeto aqui, ó, se a fonte de luz for muito extensa, aí já vai aparecer uma região aqui que a gente chama de penumbra. Penumbra não é aquela região, né, totalmente iluminada, mas também não é aquela totalmente escura, galera,
tá? Então, toda vez que você tiver um corpo extenso, ele vai projetar a sombra de um objeto, mas vai ter a região de penumbra. Agora, quando o objeto é um corpo pontual, uma fonte pontual muito pequena, você já não vai ter a formação da penumbra, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é as fases da Lua, também elas são explicadas através da propagação retilínea da luz, além dos eclipses, galera. Olha lá, o eclipse lunar é quando você não vê a Lua. Tá, para acontecer isso, você tem que ter um alinhamento dos 3 astros. Só que isso demora anos, galera. Por quê? Porque existe um eixo de inclinação da Terra com a Lua e o Sol. Então, ou seja, para alinhar isso, demora algum tempo. Então, qual que é a sequência que tem que ficar? A Terra fica no meio entre o Sol e a Lua. Então, quem está aqui na região da noite, ó, da Terra, não vai ver a Lua. Por quê? Como a Lua é uma fonte de luz secundária, ela não tem luz própria, o raio de luz tem que bater nela para ela poder voltar a jogar esse raio de luz aqui para a Terra. Mas como a luz não faz curva e ela está bem aqui atrás da Terra, não tem como ela receber essa iluminação do Sol. Então não tem como a gente ver a Lua. Aí você vai falar assim, a gente não vai ver nada da Lua? Não, a gente enxerga um pouquinho da Lua sim. Ela fica meio avermelhada, por isso que ele chama de lua de sangue. O eclipse lunar ele chama de lua de sangue por quê? Porque ela fica meio avermelhada. A lua perde o brilho. Por que ela perdeu o brilho? Porque ela não está recebendo a iluminação do Sol. A Terra bloqueou os raios solares aqui, ó, tá? Então, o eclipse lunar é quando você tem esse alinhamento dos 3 astros aqui, ok? Lembrando que só acontece o eclipse lunar na lua cheia, ok, galera? E agora o eclipse solar. O que mudou? Agora quem ficou no meio foi a Lua. Então aqui, ó, a Lua ela vai bloquear alguns raios solares. Então vai formar aqui na Terra regiões de penumbra e regiões de sombra. Então quem está na região de sombra não consegue enxergar o Sol. Então vai ver um eclipse total do Sol. Quem está na região de penumbra vai ver um eclipse parcial, vai ver um pedaço do Sol só, ou seja, a Lua entrando na frente do Sol. Então, o eclipse lunar, a gente tem 2 possibilidades: eclipse total ou estiver parcial, tá? Se você estiver na região bem da sombra da Lua na Terra, você não vê o Sol, então é o eclipse total. Se você estiver na região de penumbra, você vai ver o Sol parcialmente, tá? Aqui é a câmera escura, galera, para a gente poder calcular, por exemplo, o tamanho da imagem, que a gente pode calcular o tamanho da imagem de um objeto. Para isso, você tem que saber a distância que você colocou ele da caixa, você tem que saber o comprimento da caixa. Ó. O raio de luz vem, passa por esse orifício e vai formar no fundo da caixa uma imagem de cabeça para baixo. Então, se a gente fizer aqui 2 semelhanças de triângulos, porque aqui a gente tem 2 triângulos, ó, a gente consegue descobrir a altura dessa imagem, tá? Você faz base com base, ó, base com base, altura com a altura do triângulo, que aí você vai ter essa equação, né? Quem vai ser a altura do triângulo? Desse triângulo maior, quem vai ser a altura? O A. Quem vai ser a altura do triângulo menor aqui no meio? Ó? O B, que é o comprimento da caixa. Então, se você tiver a altura do objeto, dá para você calcular a altura da imagem, que é o AB', que é o A', B'. Então, se você usar essa relação matemática, você consegue encontrar a altura. Isso aqui dá pra gente calcular, tem exercício pra gente calcular a altura de prédio, calcular a altura de árvores, tá? Tudo utilizando essa câmara escura, utilizando esse raciocínio da base da semelhança de triângulos lá na matemática, tá? Bom, galera, eu espero ter ajudado vocês, tá? E até a próxima aula.